Olá, boa noite, meu nome é João. Estarei hoje apresentando para vocês o Jornada Educacional. Estarei trazendo o tema Educação no Brasil, aonde trago algumas informações de grande importância. Exemplo, como surgiu a educação no Brasil, quem implantou a primeira escola, a partir de onde surgiu essa formação, no Brasil. Vale salientar que a educação formal brasileira, ela iniciou um período colonial, quando os padres jesuítas chegaram com o descobrimento do Brasil. Aonde, sob orientação do padre Manuel de Nóbrega, estes religiosos foram responsáveis pela instrução, leitura, escrita e também a catequização de todos que estavam ali, toda a população originária, ali mais ou menos por volta de 1500 e 1759. Quando o Marquês de Pombal ele chegou, com toda a família portuguesa, e começou assim então a haver toda uma modificação sociocultural. A partir deste ponto, há uma reestrutura na educação no Brasil. Onde o objetivo era alcançar a implantação de um ensino mais laico, sem um aspecto religioso, e tornar a educação pública, acessível a todos. O ensino passaria então a ser responsabilidade do Estado, sendo o Estado português, pela família portuguesa ter chegado, se instalado dentro dessas mudanças aqui no Brasil. Porém, essas mudanças começam a acontecer somente depois da independência do Brasil, no dia 7 de setembro, onde o Estado passa a ter mais autonomia, onde consegue ter as suas próprias instituições, cria-se as suas próprias leis. Quando é mais ou menos por volta de outubro de 1827, as primeiras escolas de letras foram implantadas, em todas as cidades e lugares com mais populações. Então, onde havia essa grande população, a cidade, o estado, era implantado, para que todos pudessem ingressar ali, onde fosse uma escola mais centralizada e de mais fácil organização, educação nacional. Essas escolas, ainda assim, elas tinham uns perfis ainda mais ingleses, Não foi algo trago o ensino e adaptado para com a forma onde o Brasil e o meio estava, de modo algum. Também é importante entender que a independência do Brasil não ocorreu de forma pacífica, Haviam-se grupos com ideias diferentes, onde muitos deles, inclusive, foram contra a independência no Brasil e a proclamação de Dom Pedro. A partir deste ponto, Dom Pedro ele se consolida e permanece no Rio de Janeiro, onde ele instala e segue com uma monarquia mais constitucional, praticamente sem a ajuda e a participação popular. A independência ela acontece a partir do apoio e com a vitória do Partido Brasileiro, representado por ideias da aristocracia rural. Ela era uma classe mais senhoral, onde eles tinham alguns conceitos do capitalismo europeu. Em 1824 é outorgado a Constituição. Neste momento, foi considerado que o povo sim estava participando das tomadas de decisões, dos direitos da cidadania, direitos mais cíveis aos povos brancos, mas não aos índios, escravos e direitos políticos, que seria o voto, proporcionais à renda. Então, só quem tinha um alto poder aquisitivo que participava dessa cidadania também. Fora estes, ninguém mais tinha acesso a essa cidadania. O princípio da gratuidade da instrução primária seria para o ensino de ciências e das artes em colégios e universidades, apesar de inúmeras discussões em torno da educação popular, e de falta de recursos nas escolas e até mesmo de escolas. Quando somente em 1827 é concretizada realmente uma lei de instrução
República Nacional do Império, determinando a criação de novas escolas, tá? E das primeiras escolas de letras em todas as cidades do Brasil. De modo geral, tentamos trazer a todos vocês um pouco da história inicial, tá, da educação no Brasil, aonde queremos despertar o interesse em conhecer, em descobrir a história, estar ali praticando a própria leitura e buscando um conhecimento e o aprimoramento também. A educação, ela passa por várias fases e vemos que as questões socioculturais, as questões políticas e financeiras também estão super ligadas à educação. Então, com isso, podemos observar no tempo e espaço que a transformação que se dá na educação é devido também às questões socioculturais e financeiras. Passamos pela questão da República, passamos pela questão também do governo Vargas, entre outras tantas histórias que o Brasil vem através desde o seu surgimento e implantação da escola dentro de um modo europeizado. E a partir disso, então, trazemos um pouco mais de informações. Chamo agora os comerciais para que possamos breve adentrar uma outra temática. Até breve. O livro é um material que contém informação por escrito de seu autor, armazenamento de informação e registro de fatos do cotidiano, seja político, social e econômico. Conserve sempre o livro em bom estado para que sirva para as gerações futuras. Vou estar apresentando para vocês sobre o pátio escola ou o pátio do colégio, que onde foi a origem de São Paulo e se originou, nascendo ali de uma pequena cabana de pau a pique, onde havia-se reuniões, tá, com 13 padres jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta e o Manuel de Nóbrega, onde ensinavam a leitura, um pouco da escrita, mas também catequizava os nativos. O local ele ficava em um alto de uma colina, onde passavam os dois principais rios que até hoje é existente. Passa por debaixo da cidade. Ali o rio Tamanduateí e Anhangabaú. Ambos, ficam ainda na mesma proximidade. A escola, o pátio, ele fica exatamente no centro, muito próximo à Sé, tá? Anhangabaú e as suas costas, logo atrás, Tamanduateí. Esse espaço ele já tinha sido projetado de uma forma estratégica, como uma segurança da época para esses padres e ali os conviventes que eram catequizados. A cerimônia oficial de inauguração, de fundação, ocorreu no dia 25 de janeiro de 1554, tá? Essa data também se dá devido à conversão do apóstolo Paulo, tá? Que é onde se origina o nome da nossa capital, São Paulo, em dezembro de 1556, mais ou menos, aproximadamente. Essa casa ela foi ampliada, tá, para poder abrigar o colégio dos padres jesuítas. Por quê? Inicialmente, a principal parte era uma escola, e aí depois passa a ter também um local aqui onde havia-se a igreja e construísse na sua lateral, então, uma expansão para que esses padres pudessem também se abrigar neste local. Quando Marquês de Pombal chega, ele faz a expulsão desses religiosos, e o pátio da escola acabou se tornando ao longo dos anos também um dos principais palácios onde os governadores residiam. E isso durou entre 1765 a 1908. A Secretaria de Educação foi instalada nesse local entre 1932 a 1953. Já em 1954, a Companhia de Jesus iniciou a reconstrução do colégio, que veio terminar por volta de 1979, com a fundação do, inclusive atual, Museu do Padre Anchieta e da Igreja Beato Anchieta. Hoje,
O local, né, esse complexo, ele abriga atividades culturais às terças-feiras e aos sábados, das 2 às 17. O museu também é composto por 7 salas, expõe coleções de obras de arte sacra, tem uma pinacoteca, tem objetos indígenas para visitação, uma maquete de São Paulo do século XVI, a primeira pia batismal ainda reside nesse local como um patrimônio histórico também, e alguns artigos pertencentes do Padre Anchieta, entre outras coisas, tá? Esse lugar, ele ainda preserva a grafia original, tá? Do português arcaico. Hoje, também no local, ainda rezado as missas, tá? Missas pelo padre, o atual padre Carlos Alberto, de terças às sextas-feiras ao meio-dia e domingo às 10 horas da manhã. E deixamos aí esse convite, então, para vocês estarem conhecendo o Pátio Escola de São Paulo. Até breve. Na última semana no Brasileiro Série A, o Botafogo ele segue na luta pelo título após 28 anos de jejum. O alvinegro carioca conta com 59 pontos na tabela, ainda faltam 17, ou seja, 11 duelos para o Fogão gritar é campeão outra vez. Mas os adversários do G4 ainda buscam o título. Bragantino com 52 pontos, e logo atrás vem o Flamengo com 50, e fechando o grupo que tem um passaporte garantido para a Copa Libertadores, o Palmeiras com 47 pontos, que ainda busca o seu 12º título. Atlético Paranaense em 5º lugar e Grêmio com o 6º já garantem um passaporte para a Copa Libertadores. Já no Z4, um empate foi suficiente para tirar o Goiás da zona de rebaixamento e jogar o Vasco para lá, como 17º lugar. Já o Santos vem logo em seguida, podendo sofrer riscos de ser rebaixado pela primeira vez. Em 19º lugar, vem o Curitiba, e fechando essa lanterninha no campeonato, em 20º lugar, vem o América Mineiro. Já no futebol feminino, o Corinthians gritou tetracampeão na Copa Libertadores Feminina. No confronto de alto nível que não poderia deixar de esperar entre Corinthians e Palmeiras, o Timão levou a melhor no maior derby da história. Uma vitória de 1-0 garantiu ao clube alvinegro paulista mais uma vitória, mais um título nessa competição da Libertadores Feminina. Já nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil é um favorito em diversas modalidades. Na última semana, a nossa querida brasileira, Rebeca Andrade, faturou mais um ouro, uma modalidade de salto sobre a mesa. Ela terminou com uma média de 14.983 na prova de salto sobre a mesa. Jordan Chiles, dos Estados Unidos, e Natália Esquelara, do México, terminaram com prata e bronze. E nas modalidades de skate, o Brasil também segue com o ouro. Raíssa Leal saiu na frente, que encantou todo o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Logo atrás, com a prata, ficou a Pamela Rosa. E fechando o pódio, a medalha de bronze ficou com a norte-americana Paige Wayne. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos à previsão do tempo para hoje em São Paulo? Preparem o guarda-chuva, vem tempestade por aí. Mínima de 18, com máxima de 22, com grandes chances de chuvas na capital. Mogi, com mínima de 18, máxima de 23. Já Suzano permanece com baixas temperaturas, mínimas de 18, máxima de 22, com pancadas de chuvas isoladas. Uma boa noite, uma ótima semana.